Por isso, todas as coisas que entendo com clareza e vejo perfeição, necessariamente estão em Deus, seja formal ou eminentemente. E elas me fazem ver que a ideia que tenho de Deus é a mais verdadeira, a mais clara e distinta de todas que estão no meu espírito. Mas talvez eu seja alguma coisa a mais do que imagino, e todas as perfeições que atribuo à natureza de um Deus estejam em mim, por assim dizer, em potência, embora ainda não se produzam e não se mostrem por suas ações. É por isso que acredito que a ideia de Deus, essa ideia que existe em mim, só pode ter sido posta por Deus, que é um ser mais perfeito que eu. Resta-me agora perguntar se eu existiria mesmo sem a existência de Deus. Se assim fosse, de quem eu receberia a minha existência? Receberia de mim mesmo, dos meus pais, ou de alguma outra coisa menos perfeita que Deus? Ora, se eu fosse independente de tudo e fosse meu Criador, não teria dúvidas e nem desejos, e seria perfeito, e me daria todas as virtudes, e seria um Deus. Para eu ser e me manter, preciso que haja um Deus que me crie e me mantenha. Mas poderá ser essa coisa criadora e mantenedora algo diferente de Deus? Essa causa poderá ser meus pais ou algo menos perfeito que Deus? Acredito que deva haver tanta realidade na causa quanto no efeito. Por isso, se sou algo que pensa e tenho a ideia da perfeição, a causa que me criou deverá também ser algo que pensa e possua perfeição. Por isso, essa causa não pode ser meus pais, nem algo menos perfeito que Deus. Talvez possamos nos perguntar se várias causas tenham se juntado para minha criação. E talvez de cada parte eu tenha recebido uma ideia de perfeição. E assim, todas essas causas estejam no universo, mas não juntas. Mas se a unidade, a simplicidade ou a inseparabilidade é um atributo de perfeição que está em Deus, outras partes criadoras não poderiam tê-las postas em mim, pois essas partes criadoras não teriam tal perfeição. Se eu tenho essa ideia de unidade como algo perfeito, ela vem de Deus. Me resta examinar como adquiri a ideia de Deus. É certo que não a recebe pelos sentidos do meu corpo, e é certo que essa ideia jamais se apresentou a mim de modo forçado, como as coisas sensíveis se apresentam a nós independentemente de nossa vontade. Por exemplo, mesmo eu não querendo sentir o calor do sol que agora eu sinto, mesmo assim esse calor se faz presente contra a minha vontade. Também essa ideia não é ficção de minha mente, pois não posso aumentar ou diminuir nenhuma qualidade de perfeição que há na ideia de Deus. Essa ideia nasceu comigo, assim como a ideia que tenho de mim mesmo. Deus, ao me criar, colocou em mim essa ideia, assim como o artesão que coloca o selo na obra criada. E sendo Deus perfeito, ele não pode ser enganador, pois tal qualidade não faz parte da perfeição, mas sim da imperfeição, do defeito. Assim temos muito mais evidências da existência de Deus ao analisar seus atributos de perfeição do que da existência das coisas materiais, cuja as ideias são vagas. Até o momento, usando de minha capacidade de raciocinar, só me é claro e distinto que sou uma coisa pensante, e que isso em nada me relaciona com um corpo material. E ao duvidar, eu vejo que sou alguma coisa dependente e incompleta. E nesse momento, a ideia de um ser completo e independente é para mim de uma clareza evidente. E se essa ideia está em mim é porque Deus existe e sou totalmente dependente dele em todos os momentos de minha vida. E nisso estou certo de ser algo verdadeiro, pois Deus não pode me enganar, já que o engano, o erro faz parte da imperfeição e não está em Deus. Se venho de Deus e ele não me induz ao erro,
Como posso tantas vezes errar em meus julgamentos? É porque, mesmo vindo da perfeição, eu sou um ser imperfeito e finito, e, portanto, passível ao erro. E assim reconheço que o erro, enquanto tal, não é algo real que dependa de Deus, mas apenas uma carência que há em mim por ser um algo finito e imperfeito. Apesar de Deus ter me dado a potência para discernir o verdadeiro do falso, essa potência em mim não é infinita. Mas o erro não vem apenas da carência. O erro tem a ver com a minha capacidade de conhecer e a minha vontade. A minha capacidade de conhecer é bem limitada, ao contrário da minha vontade, que parece ser bem maior. Se sou livre para escolher o bem e o verdadeiro, mais livre ainda sou se me inclino a escolher o que é bom e verdadeiro. Pois Deus já pôs em mim a ideia do que é bom e verdadeiro. E quando fico indiferente no meu juízo para escolher um lado, isso ocorre mais por uma falha no meu conhecimento do que no exercício pleno de meu livre-arbítrio. Pois se eu conhecesse melhor o que é bom e verdadeiro, jamais erraria em escolher isso, e seria plenamente livre ao escolhê-lo. Portanto, o meu erro vem de que minha vontade, que é muito maior que o conhecimento que eu tenho das coisas, de onde sou pego pela indiferença às vezes e acabo errando. Por exemplo, por mais que eu tenha a sensação de que tenho um corpo e que esse corpo sou eu, até o momento eu não tenho conhecimento suficiente para saber se essa sensação é verdadeira. Mas a minha vontade de querer ter um corpo e de querer acreditar nessa sensação pode me levar ao erro de tomar como verdade que tenho um corpo material. E é nesse mau uso do livre-arbítrio que se encontra a privação que constitui a forma do erro. Portanto, o erro vem de mim em julgar e ser indiferente ao que não conheço e não de Deus. Por isso, a liberdade que Deus me deu para julgar as coisas é algo bom. Eu, como ser finito e imperfeito, é que muitas vezes não sei usar dessa liberdade e me engano. Concluo que se eu reter a minha vontade nos limites do meu conhecimento e que, se eu fizer juízos apenas sobre o que me é claro e distinto, eu não irei me enganar, pois tudo o que é claro e distinto é alguma coisa, e não pode ter origem no nada, mas sim em Deus, seu autor. E assim reconheço muito claramente que a certeza e a verdade de toda a ciência dependem apenas do conhecimento do Deus verdadeiro. Agora vou diferenciar a capacidade que temos de imaginar e nossa capacidade de conhecer, pois o espírito, ao conceber, se volta para si mesmo, mas, ao imaginar, o espírito se volta para o corpo e formula sua imaginação de acordo com as influências que recebeu dos sentidos do corpo. Sempre foi nítido para mim que tenho um corpo e que muitas ideias que tenho nasceram da minha relação com esse corpo, como a ideia da fome, da sede e do frio. Neste ponto é claro e distinto para mim que sou uma alma, cuja essência é pensar. E outra coisa diferente de mim é o meu corpo, e que minha alma pode ser ou existir sem este corpo. É certo que muitas coisas percebidas pelos sentidos podem nos enganar, mas como Deus não é um enganador, Ele nos deu a capacidade de corrigir nossos erros de conhecimento. Portanto, o que a natureza nos revela é verdadeira, pois tudo o que está na natureza vem de Deus. A natureza me ensina que estou unido ao meu corpo, ao ponto de formar uma coisa só, corpo e coisa pensante. É certo que não podemos confiar plenamente nos sentidos do corpo, e através desses sentidos, não temos como conhecer muitas coisas como sendo verdadeiras, apesar de julgarmos intuitivamente que são verdadeiras, como a sensação de dor ou de cansaço. E noto que corpo e espírito são coisas bem diferentes, pois meu espírito é uno, já que desejo e temo por inteiro, e não em partes.
mas já meu corpo parece estar dividido em partes. É certo que todas as sensações que a natureza nos deu revela a potência e a bondade de Deus, pois essas sensações nos ajudam a preservar nosso corpo. Por fim, deixo aqui claro a diferença entre os sonhos e a vida real, pois na vida real há uma sequência e há uma coerência nos acontecimentos, as quais se perdem nos sonhos. E se analiso minha vida pelo uso da razão e em nada percebo de insensato, é certo que minha vida desperta é real e verdadeira, pois Deus, na sua imensa bondade, não pode me enganar nas coisas claras e distintas. Por aqui termino minhas reflexões, cujas ideias estão nesta obra.